Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Semana da Etiqueta. Eu sou Juliana Santiago, professora e cofundadora do IEP, que é o Instituto de Etiqueta e Protocolo. E nessa sequência de aulas sobre etiqueta, você vai entender mais sobre como que a etiqueta pode te auxiliar em transformar você em uma nova versão. Como que através da etiqueta você pode conhecer novas pessoas, melhorar os seus relacionamentos, projetar uma imagem pessoal mais positiva e fazer com que as pessoas tenham uma leitura de você como uma pessoa elegante. Então, nessa sequência de vídeos, eu vou falar tudo o que você precisa saber para de fato usar a etiqueta como um recurso, como uma ferramenta para a sua projeção pessoal. Algumas pessoas, elas enxergam que etiqueta é besteira, é futilidade, é frescura, e elas acreditam que a etiqueta está muito vinculada a alguma coisa mais antiga, do passado. Só que a etiqueta, ela mudou muito. Houve um momento, sim, que a etiqueta ela era usada para a gente destacar as nobres das outras pessoas, mas hoje em dia a etiqueta ela é um recurso fundamental e um assunto muito falado em outros países onde a gente já trata a etiqueta de uma maneira mais moderna. E é sobre ela que a gente vai conversar aqui nessa sequência de aulas. A etiqueta moderna, ela fala muito sobre a projeção da sua imagem. O que você deve fazer e como fazer para conseguir atingir a sua melhor versão sempre. Como se você sempre conseguisse ter domínio das situações que você vivencia. Então a etiqueta ela entra como esse facilitador, como esse grande como atingirmos as boas maneiras. Então até quando me perguntam qual que seria a diferença entre boas maneiras e etiqueta, as boas maneiras seria algo que é esperado, né? Seria o que você deve fazer e o que deve ser feito nas situações. Já a etiqueta é o como que você deve fazer isso. Seria quase um tutorial para você ter boas maneiras. E para facilitar sobre o entendimento da etiqueta e como ela pode ser aplicada de uma maneira fácil no seu dia a dia, eu criei o método PEC, que sempre que possível eu gosto de falar para o máximo de pessoas sobre o método PEC. Basicamente é postura, entusiasmo e comunicação. Cada elemento do método PEC resume uma característica que é fundamental para você dominar a etiqueta. Então, se você entende de fato que o método PEC faz parte do seu dia a dia e aplica ele no seu cotidiano, você certamente vai conseguir aplicar as estratégias de etiqueta e vai conseguir ser vista como uma pessoa mais elegante. Vai ter mais benefícios para a projeção de uma imagem positiva. Eu vou falar de uma forma detalhada sobre cada um deles, mas queria trazer primeiro um panorama geral sobre cada um desses aspectos. A postura seria basicamente a sua comunicação não verbal. Então, tudo aquilo que você comunica, mesmo sem dizer uma palavra. Sabe quando você chega em uma reunião, entra em uma festa, encontra com alguma pessoa na rua? Qual que é a percepção que essa pessoa tem de você, sem você nem precisar falar oi para ela, verbalizar algo para ela? Isso a gente vai trabalhar na postura. Já no entusiasmo, a gente vai trabalhar a sua presença. Como que você se apresenta e demonstra para as pessoas o seu envolvimento nos locais que você está presente. Então esse entusiasmo aqui muitas pessoas associam como sendo animação, mas a gente está falando aqui sobre a maneira com que você vê a situação que você está presente. Você enxerga as oportunidades que você tem no seu dia a dia, oportunidades simples, como uma maneira de gerar conexões com outras pessoas e fortalecer também essas relações com outros. Então isso a gente vai falar na parte do entusiasmo, a sua presença. E já no C, na comunicação, a gente vai falar sobre toda essa parte e a maneira com que você comunica, a maneira que você fala, os assuntos que você introduz, porque comunicação, uma conversa com outra pessoa, é uma maneira muito simples de mostrarmos nossa elegância, de mostrar também que a gente se importa com a outra pessoa
Tudo isso acontece durante o processo da comunicação. Sem contar também que hoje nós temos muitos meios de comunicação. A comunicação ela não é só feita de uma forma presencial, mas também temos as redes sociais, o WhatsApp e outros recursos de comunicação que é fundamental dominarmos também. Afinal, aqui a gente está falando de um processo de comportamento moderno. E não tem como não falar de modernidade sem falar de internet, da conexão online, não é mesmo? Então agora vamos falar sobre postura, o nosso P do método PEC. Bem, postura está associado muito à sua linguagem corporal. Então, o primeiro ponto que você precisa observar, muito mais do que observar a roupa que você veste, é a maneira com que você comunica as suas expressões. Eu sei que algumas pessoas podem até ser especialistas e conseguirem driblar a nossa interpretação. Mas de uma maneira geral, a gente consegue sim, através de um conjunto de linguagem corporal, entender um pouco do que o outro sente quando se comunica com a gente. Então, quando uma pessoa ela chega perto de você, muito rapidamente você consegue interpretar um pouco do que ela está sentindo. Principalmente se ela fica muito largada, né? Ela larga muito os ombros, se ela fica muito com os braços cruzados, se ela franze muito o olhar, se ela levanta muito o olho, né? Então tudo isso faz com que você tenha um conjunto de informações e que vão transmitir para você uma sensação. E o que é positivo em relação a isso é que se você tem conhecimento de linguagem corporal, você busca sempre os recursos positivos para sempre tentar transmitir que você está feliz ao estar em um ambiente, que você está seguro, que você está confiante, que você se sente bem em estar ali. E com isso, as pessoas conseguem ter uma leitura mais positiva de quem você é. Uma leitura de que você é uma pessoa mais elegante. É importante perceber que você passa um sentimento para o outro. Então, observe muito a maneira com que você projeta o seu olhar. Então, sempre se comunique com a outra pessoa, mantendo um bom contato visual. É claro que quando você conta algum caso para alguém, é natural que você disperse um pouco o seu olhar. Mas quando você tá na posição ali de escutar o que o outro diz, é fundamental você manter contato visual, mostrar para a pessoa que você consegue prestar atenção no que ela diz. Muito mais do que de fato prestar atenção no que as pessoas falam, a gente precisa transmitir para outra pessoa que a gente presta atenção no que ela fala, que a gente se preocupa com ela, que a gente consegue perceber ela dentro do ambiente. Sabe quando você chega em uma festa e aí você fica com aquela sensação, nossa, ela ficou desviando o olhar para mim, ela não me olhou, ela não me observou? Isso não é uma expressão positiva, né? Você precisa mostrar para as outras pessoas que você está presente. Então, chegar em um ambiente, sempre olhar para as pessoas, projetar um bom contato visual quando estiver perto de alguém. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma projeção mais positiva e as pessoas consigam sentir que você está presente ali no que ela diz, no que ela relata, no ambiente que você se encontra. Uma coisa que é interessante sobre quem tem dificuldade de executar contato visual é que muitas vezes a gente fica com dificuldade de pensar aonde que a gente deve olhar para a pessoa. Principalmente no caso das pessoas mais tímidas, isso pode ser uma grande dificuldade. O que eu recomendo é você sempre pensar que aqui a gente tem um triângulo entre os meus olhos e a minha boca. Focar nessa parte aqui demonstra que você está interessado, tá? Esse é o campo visual adequado para você executar um bom contato visual. Muitas vezes, se você foca aqui nesse ponto, por muito tempo, tá? Isso pode dar uma sensação de que você tá querendo intimidar a pessoa. E se você olha muito para a boca da pessoa, pode dar aquela sensação mais sensual, de que você tá querendo paquerar a pessoa ali. E se você tem costume de conversar com as pessoas mexendo no celular, pare agora de fazer isso. Por mais que você de fato consiga prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, o que a gente precisa entender é que o comportamento não verbal,
ele precisa ser muito demonstrado. De nada adianta você prestar atenção em duas coisas se a pessoa que está se relacionando com você ali, ela não tem essa mesma sensação. Então você pode estar ali mexendo no celular e entendendo o que a pessoa fala com você, mas a pessoa, ela não tá tendo essa mesma visão. Então é interessante você também observar e pensar que é sempre demonstração de interesse ali no outro. Outro recurso também que está relacionado à postura é a maneira com que você projeta a sua voz. Aqui nós não estamos falando de palavras, a gente está falando de som, a maneira que você projeta a sua voz. Isso também está relacionado à postura, a uma questão não verbal. Porque, vamos supor que eu falasse um idioma que você não compreendesse. Se eu falasse com você de uma maneira positiva, você certamente iria interpretar a minha voz sem entender nenhuma palavra como algo positivo. Muitas vezes isso já deve ter acontecido com você. Você tá na internet, de repente encontra um vídeo em inglês, mas você não fala inglês. E aí você consegue muitas vezes até sentir o que o outro fala, sem ao menos entender uma palavra do que aquela pessoa fala. Isso tudo tem muita relação não só à linguagem corporal, ao contato visual que eu já falei anteriormente, mas também à projeção e à entonação da voz. Então, você não pode falar muito rápido, porque as pessoas, elas não vão compreender o que você diz. Quando você fala muito rápido também, pode acontecer de você parecer uma pessoa desesperada, uma pessoa muito ansiosa, o que pode ser muito negativo, principalmente no trabalho. Se você é uma pessoa que fala muito devagar, isso pode dar a sensação de que você é uma pessoa insegura, de que você pensa muito para falar e não sabe muito bem o que está falando. Demonstra também menos autoridade naquele tema, naquele assunto que você quer explorar. Então tudo isso deve ser observado. Outra questão também relacionado ao tom de voz é manter o volume. Então, se você percebe que você fala muito alto, às vezes pessoas próximas a você já comentaram que você fala muito alto, você vai precisar ajustar esse tom de voz, tá? As pessoas não gostam de conversar com quem fala muito alto, porque fica extremamente cansativo. E isso já fica um pouco aí para as pessoas mais extrovertidas, que geralmente se empolgam demais e acabam falando muito alto. E também você não deve falar muito baixo. Você tem que procurar uma projeção de voz que vai demonstrar também que você está ali, né? Que você tem uma certa paixão, que você tem uma certa vontade no que você diz. E Juliana, como que eu posso perceber se o meu tom de voz é um tom de voz adequado? Pergunte para 3 pessoas que você conhece e você tem intimidade. É claro que você tem que estar disposto a escutar esse tipo de retorno, esse tipo de feedback, né? Mas eu garanto que vai ser muito positivo para você. E se você quer buscar essa melhoria, ter retorno de outras pessoas e da maneira com que elas enxergam você, vai ser essencial para você trabalhar pontos negativos, que muitas vezes você até acha que você está falando numa altura legal. Mas aí você descobre que você tá falando muito baixo, às vezes você descobre que você tá falando muito alto. Outro dia mesmo eu dei uma palestra e uma pessoa no final da palestra veio me perguntar: eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo passar nos processos que eu participo. E a pessoa, na mesma hora que eu conversei com ela, eu já entendi por que ela não conseguia passar. Porque ela falava muito baixo, eu mal conseguia escutar. E era uma pessoa assim, alta, uma pessoa com uma boa apresentação, com uma boa postura, mas a voz não relacionava com a pessoa que era. Então, por isso que a voz, ela ainda faz parte da sua postura e da sua comunicação não verbal. Outra questão também que a gente tem relacionada à postura, é claro que não pode faltar, é o andar e o sentar. O andar, o ideal é que a gente ande com o nosso queixo paralelo ao chão. Nós não devemos olhar muito para cima, nem olhar muito para baixo. Olhar para cima demonstra arrogância e olhar muito para baixo vai demonstrar insegurança. Como queremos trabalhar uma projeção positiva e que as pessoas se sintam bem com a nossa presença, o ideal é você sempre manter o olhar paralelo para conseguir estabelecer essas conexões. Falando sobre sentar, a gente precisa observar alguns aspectos. Nunca sente muito relaxado, muito solto demais. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu sei que às vezes sentar assim
pode parecer um pouco exagerado, mas precisamos pensar qual a maneira correta de sentar. No caso das mulheres, o ideal é você sentar sempre com os dois pés paralelos ao chão, encostando no chão, ou levemente cruzados, tá? Essa é uma maneira de sentar que até as pessoas da realeza utilizam muito. Por que elas utilizam essa maneira de sentar? Porque elas precisam ficar muito tempo na mesma posição. E há muitas vezes posições desconfortáveis, né? Não consegue ali ficar um pouco mais tranquila, mais relaxada, não consegue sentar de uma maneira mais confortável. Então, ao apoiar os seus dois pés no chão, você consegue sustentar melhor a sua coluna. Agora vamos conversar um pouco sobre o entusiasmo, que, como eu falei com vocês, é a questão da presença, você se mostrar presente. Presença mostra confiança, mostra autocontrole, projeta uma imagem positiva e gera algo essencial para você cativar as outras pessoas, que é o carisma. Hoje em dia fala-se muito sobre geração de carisma, que seria a pessoa gostar de você, a pessoa se sentir bem ao seu lado, você ser uma pessoa que cativa todos que estão próximos a você. E muitas pessoas consideram isso como um dom. Só que na verdade não é. Pode ser sim que algumas pessoas já nascem mais carismáticas. Porém, é totalmente treinável você se tornar uma pessoa com mais carisma. E aqui eu vou te passar alguns aspectos que vão melhorar muito a sua percepção de presença ali diante das outras pessoas. Por exemplo, quando você conversa com as outras pessoas, você escuta o que elas falam, você presta atenção no que ela diz, você observa o que ela fala, ou você fica o tempo inteiro interrompendo a pessoa, você não deixa o outro falar. Como que você age quando você conversa com alguém? Você dá oportunidade para outra pessoa falar? Outra forma muito clara de gerar presença e carisma é o sorriso. O sorriso, ele também faz parte da postura, mas eu gosto de destacar ele como um recurso do entusiasmo, do nosso do método PEC, porque o sorriso é a melhor porta de entrada para você gerar carisma no ambiente. É claro que você não tem que parecer uma pessoa boba que fica rindo todo o tempo, mas você precisa ter uma projeção de uma pessoa simpática. Então, sorrir e sorrir para as outras pessoas, por exemplo, quando você vai cumprimentar alguém, é essencial que você demonstre um sorriso, mas um sorriso verdadeiro. Um sorriso verdadeiro, o nosso olhar, ele sempre acompanha a nossa boca, né? É uma coisa que vem em conjunto aqui. Quando a gente fala de sorriso social, aquele rir por obrigação, é aquele sorriso assim. Vocês estão vendo? Meu olho praticamente ele nem mexe. O que é muito diferente e pode ter aí uma associação mais negativa, dependendo da ocasião ali que você dá esse tipo de sorriso. Por isso que trabalhar um sorriso verdadeiro e manter, né, o sorriso vai te ajudar muito nessa projeção de carisma. Então, quando você for cumprimentar alguém, quando você chegar em um ambiente, o ideal é que você tente estar no seu melhor dia, né, no seu melhor estado, trabalhar realmente essa questão aí mais social e projetar esse sorriso para estabelecer conexões. As pessoas, elas não vão querer se aproximar de quem tá de cara feia. Como eu falei, você não tem que ser uma pessoa boba que fica rindo lá o tempo inteiro. Mas se você se mostra aberto a novas conexões, as pessoas naturalmente se aproximam de você, porque você se torna uma pessoa mais fácil para ela se conectar. Então, é essencial você pensar aí no seu sorriso, principalmente quando chega em algum lugar, quando sai de algum lugar, quando vai agradecer alguém, quando vai expressar algo positivo. Tudo isso vai fazer com que a pessoa te interprete melhor e o que você fala tenha um valor ainda mais poderoso. Uma maneira essencial de falar sobre entusiasmo é cumprimentar as pessoas quando você chega em algum lugar. Muitas vezes pode acontecer de você não conseguir executar cumprimentos com toque, que é aperto de mão, abraço, beijo de bochecha, mas se você não consegue projetar um contato ali durante um cumprimento, é essencial você dar um tchau, dar um sorriso, projetar um contato visual, tudo que demonstre que você de fato quer cumprimentar aquela pessoa, mesmo que de longe. Então,
é importante a gente pensar nisso. Outra questão também que te faz uma pessoa muito presente nos ambientes é promover apresentações. Se você é uma pessoa que conhece muitas pessoas, se você está em um ambiente onde você é anfitriã e está promovendo algum evento, é essencial você estabelecer novas conexões. As pessoas, elas gostam muito de estar perto de pessoas também que ajudam elas. Então, se você vai em um evento e você conhece muita gente, todo mundo vai querer ficar perto de você, porque você é uma pessoa que promove conexões com outras pessoas, e aí as pessoas vão conhecer mais pessoas, e aquilo dali se torna um fator muito positivo para você e para a construção da sua imagem. Independente da idade que você tem, isso vai te auxiliar muito a se tornar uma pessoa que potencializa os relacionamentos. E agora, falando o nosso C de comunicação, seria tudo que está vinculado à maneira com que você se comunica. Que tipo de assunto você introduz? Você é uma pessoa que gosta de conversar sobre assuntos polêmicos, assuntos mais densos? Eu não recomendo que você faça isso, principalmente com pessoas que você não tem intimidade. Conversar sobre assuntos relacionados à religião, intimidades, política, dinheiro, pode fazer com que você tenha uma imagem mais afastada e promova uma imagem negativa de quem você é. Então, quando você for conhecer novas pessoas ou estiver em busca de estreitar relacionamento com outras pessoas, tente conversar sobre assuntos mais gerais. Coisas que podem ser de interesse de todos. Por exemplo, notícias da sua cidade que não sejam polêmicas, eventos que podem acontecer e que podem ser de interesse daquele público que está presente. Por exemplo, se você vai numa festa e tem várias mães, falar sobre eventos de criança é uma pauta interessante para você introduzir. Mas se você vai em um grupo, por exemplo, de advogados, um congresso de direito pode ser um assunto pertinente para trazer ali para o grupo. Então pense nisso. Inclusive, quando você for em eventos que você não conhece muitas pessoas, o ideal é você já ter uns 2, 3 assuntos aí de carta de manga para você soltar. Porque senão você vai sempre falar sobre o tempo, sobre assuntos como esse. Claro que falar sobre o tempo não é errado, mas a gente quer trabalhar uma abordagem de comunicação mais interessante, que você também se torne uma pessoa mais interessante. E buscar repertório vai te auxiliar muito também a ter uma comunicação mais positiva, entender sobre o que está acontecendo na sua cidade, tudo isso para trazer coisas novas e assuntos ali quando não tiver nada para falar, sabe? Porque você também introduzir algum tema, você trazer uma novidade, você trazer uma pauta de conversa, faz com que você também seja uma pessoa mais interessante, uma pessoa que se destaca, entende, sabe? Muitas vezes você tá sempre ali um pouco atrás e não participa muito das conversas, não traz nada para agregar ali ao grupo, isso é negativo para você. Então é bom você ter algumas pautas aí que podem ser interessantes para trazer ali para a turma. A questão também é a gente pensar que você precisa ter atitudes que promovam a sua boa comunicação. Muitas pessoas não entendem por que se deve aprender um bom comportamento à mesa, por exemplo, como segurar um garfo, uma faca, como sentar em uma mesa, como usar o guardanapo, mas na verdade é que relações, elas podem acontecer em qualquer lugar, né? Uma conversa pode acontecer em qualquer lugar. E a mesa é um lugar muito forte, onde a gente sai pra jantar com as pessoas, sai pra tomar um café, né? Marca um café entre amigas. E se você não se sente segura em conduzir o processo à mesa, você não consegue brilhar na sua comunicação. Por isso, entender formas e maneiras de sempre conseguir deixar o que você fala brilhar e não as atitudes que você tem chamarem mais atenção, vão fazer com que você se destaque nesse quesito da comunicação. Porque isso demonstra que você é uma pessoa segura. Porque se você sabe segurar os talheres, usar o guardanapo, quando você conversa com alguém, você não vai estar pensando em como usar os talheres. Você vai estar pensando no que você está falando, nas ideias que você está apresentando ali pro grupo. E não vai ficar pensando, ai, eu vou comer isso daqui. Será que eu tô fazendo certo? E claro, também a gente precisa falar de comunicação no sentido de comunicação eletrônica. Então, é interessante a gente pensar que hoje em dia a gente não só tem as nossas relações com outras pessoas de maneira presencial. A gente tem relações com outras pessoas também de maneira
online, através do WhatsApp. Então você é uma pessoa que manda um áudio sem perguntar se pode mandar um áudio? Você é uma pessoa que, por exemplo, fica postando em direta no Instagram? Você é uma pessoa que expõe as outras pessoas nas suas redes sociais? O que você posta nas redes sociais, ela comunica com a imagem que você quer transmitir? Tudo isso a gente precisa pensar e precisa ser recursos de comunicação que vão trazer uma imagem mais positiva de quem você é. Então é interessante pensar em tudo isso. Dominando a postura e o entusiasmo e a comunicação, eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar a etiqueta todos os dias. E esse é um convite que eu faço para você. A partir de agora, você teve acesso a esse método. Que tal começar a usar em todos os momentos mais simples que sejam aí do seu dia a dia, no seu cotidiano? Comece a usar postura, entusiasmo e boa comunicação todos os dias, que eu tenho certeza que você vai ver que dá sim para dominar os recursos da etiqueta e projetar uma imagem muito mais positiva, gerando benefícios incríveis para você e para sua vida. Porque a partir do momento que as pessoas te enxergam uma pessoa positiva, novas oportunidades sociais acontecem para você, você é convidado para mais eventos, você é aquela pessoa com a agenda cheia de festas, cheia de locais para ir, amigos para encontrar. E claro, você também consegue ter uma projeção muito grande profissional, porque muitas vezes é uma pessoa que a gente conhece numa situação social, numa festa, num casamento, num café, mas que a gente começa a conversar com ela ali, ela pode virar um potencial cliente pra gente, ela pode fazer uma indicação do nosso trabalho pra alguém. Então a gente precisa entender que relacionamentos e a maneira com que a gente convive e a maneira que as pessoas enxergam a gente tem uma projeção muito forte nos dias de hoje. Até porque, hoje em dia, as nossas relações, elas acontecem todo o tempo, seja de maneira presencial ou até mesmo de maneira virtual. E se você quer continuar comigo na Semana da Etiqueta, comenta aqui abaixo o que você mais gostou dessa aula, o que você mais gostou de aprender e se o método PEC foi efetivo para você. Lembrando que eu volto aqui com mais uma aula, tá bom? Eu volto aqui com mais uma aula da Semana da Etiqueta em breve. Fiquem ligados, se você quer receber o cronograma de aulas da Semana da Etiqueta, chegou aqui por um acaso nesse vídeo, não sabia disso, dessa sequência de aulas, eu vou deixar abaixo, aqui na descrição, o número do WhatsApp para você ser direcionado para o nosso grupo e por lá eu vou te mandando informações sobre a Semana da Etiqueta. Vou adorar ter você aqui também presente comigo nas próximas aulas. Na nossa aula de número 2, na sequência, a gente vai falar um pouco mais sobre etiqueta social, como que você vai usar a etiqueta para ampliar os seus relacionamentos, conhecer outras pessoas e ter novas oportunidades, tá? Então te espero aqui na nossa próxima aula. Se você não estiver no grupo da Semana da Etiqueta, já manda uma mensagem pro WhatsApp que está aqui na tela, está aqui na descrição também. E vou te esperando nas nossas próximas aulas. Até mais!